igreja de Tiatira. Uau! Paulo também aqui. Não dá para comer. Tem pessoas que fazem um tipo de marmelada. Gente, agora ficamos em Tiatira. Se chama Akhisar em turco. A província que a gente essa se chama Manisa. A partir desse mesmo, é uma outra província, tem uma população de 200 mil pessoas, mais ou menos, num lugar muito lotado. Somente aquele sítio arqueológico, o lugar mais famoso arqueológico da cidade, na verdade. E se chama Akhisar. Akhisar significa Castelo Branco. Como eu expliquei antes também. Temos um imperador bizantino famoso, ele se chama Constantino, mas não é outro Constantino, não é o fundador de Constantinopla, descendente do fundador de Constantinopla, que morava no século XII, na verdade. Ele ficou aqui, gente, numa prisão, mas porque o pai dele quis castigar ele, por isso mandou aqui. E quando ele ficava aqui, ele quis construir um castelo de pedras brancas, de mármore. Ele fez um castelo, ele construiu um castelo grande nesse local, um castelo branco, e por isso começamos a chamar o lugar como um lugar de castelo branco. Hoje esse castelo não existe. Na verdade, a gente nunca vai saber se existiu antigamente, isso porque é uma coisa somente mitológica. Nesse local foi descobrido em 1970, gente. Os arqueólogos alemães e franceses chegaram aqui para fazer escavações e eles encontraram um lugar quadrado assim. Mas agora a gente vai entrar e parece como uma basílica, parece como uma igreja, mas não temos nada para constatar essa teoria. Pode ser uma outra coisa também, mas porque esse lugar foi uma cidade antiga. Cidades antigas geralmente têm complexos assim, que tem um plano quadrado, e esse tipo de complexo se chama agora. É uma palavra grega que significa o lugar de comércio, onde tem um mercado que eles vendem uma coisa. Talvez esse lugar foi um mercado comercial da cidade, a gente nunca vai saber, como eu expliquei. A gente acha que esse lugar foi fundado no século IV a.C. também, como Pérgamo, que é uma outra cidade importante. João Apóstolo escreveu letras sobre aquele lugar também, nesse papelzinho que ele deu. Lá tem a versão em inglês. João Apóstolo escreveu sobre nesse lugar, aquele letra. E lá tem nome de uma mulher famosa, ela se chama Jezebel. Alguém aqui conhece ela? Jezebel foi uma princesa que morava aqui, gente. Mas ela foi um oráculo. O que significa oráculo a gente sabe. Antigamente os gregos nas cidades tinham templos que dedicados a Apolo. E pelos gregos foi tradicional chegar nesses templos para consultar oráculos desses templos. Antes de fazer uma coisa nova, todos os gregos estavam visitando aquele templo para consultar com aqueles oráculos. O Jezabel foi um oráculo assim, e sabe que é um negócio de o oráculo não é uma coisa conveniente para a filosofia dos cristianos. Então foi o pecado de ser um oráculo. João Apóstolo está contando daquela mulher aqui também, que se chamava Jezabel. Ele está falando com o povo dessa cidade, falando que eles precisam achar em Deus, um Deus único, e não precisavam achar outros deuses tipo Zeus, Apolo. Por isso, oráculos são pessoas ilegais também. Ele estava contando um negócio assim, nesse letra que ele mandou para esse lugar, e a gente já sabe que depois dessa época Jezabel foi montado nessa cidade também, e isso foi uma personagem importante para aquela cidade, Jezabel. O São Pablo foi o fundador daquela igreja que se chama Tiatira também, vou repetir mais uma vez, que tinha uma comunidade dos cristianos, porque
cidades, certas cidades eram as cidades mais desenvolvidas, gente. Foi capitais, eram capitais daquele mar Egeu. Por exemplo, Pérgamo, que a gente já conheceu, Esmirna, que estávamos lá dentro, Teatira, amanhã a gente vai conhecer Efeso, Casa de Nossa Senhora, tem Hierápolis, tem Sardes, tem Miletos, todos são um de 7 igrejas, porque são lugares famosos. Antigamente essas cidades tinham populações grandes e por isso os cristianos também em São Paulo, chegavam nessas cidades para convidar as pessoas ao cristianismo. É um lugar que a gente precisa usar a imaginação, mas porque não tem nada visualmente, somente tem aquelas colunas. O lugar parece como uma agora. A gente pode entrar agora para tirar fotos, se quiser. Depois saímos do mesmo jeito para voltar ao nosso ônibus. Ok. Ali tá tirando foto. Isso aqui são escavações, né? Oi. Agora a cidade só era esse negócio aqui de pedra? Não, isso aqui foi uma parte que restou, né? Isso aqui era o tipo comércio, o mercado da cidade. Eita! Rapaz, E esse deu bem agora. Isso. Só a gente sabe que foi uma cidade que foi fundada no século IV a.C. Foi um centro de comércio, mas porque nessa região tem uma clima conveniente para produzir algodão, para cultivar algodão. Por isso a gente sabe que eles estavam vendendo algodão para as outras cidades. Foi um centro de comércio. Depois, esse lugar foi inventado pelos romanos. No século IV depois de Cristo virou uma cidade cristiana, como todas as cidades, e quando os turcos chegaram aqui foi abandonado, gente. Infelizmente, quando os turcos chegaram aqui, eles tiraram pedras dessas cidades antigas para construir uma coisa diferente. Bom, mas porque foi muito mais fácil fazer uma pedra nova. Já tem uma pedra aqui pronta e por isso eles estavam tirando isso para construir algo diferente. Por exemplo, um palácio, uma mesquita, pode ser qualquer coisa. Por isso, infelizmente, a maioria das cidades gregas não tem aquela situação que eles tinham no século IV antes de Cristo, porque foi destruído pelos turcos durante guerras mundiais, pelas ocupações de Láctenas no século XII
E várias vezes, terremotos, incêndios, qualquer coisa que você pode imaginar. Eu falei que 4 séculos antes de Cristo, que significa faz mais de 2.500 anos que eles construíram essa cidade. Por isso agora é difícil achar uma coisa relacionada. Somente temos letras de João Apóstolo, que a gente sabe sobre aqueles finais, e essa mitologia de Jezabel, que eu contei. Nada mais, infelizmente. Outros lugares têm mais explicações, tipo Casa dos Meus, mas isso é somente uma parada. Foi um lugar famoso na época de cristianismo, mas hoje somente aqui. Jerusalém, não sei se é de você lembra, né? O templo, não sei se é Eu sei que não faz sentido, se chamam igrejas, mas só tem igrejas para visitar. Mas aqui não. Lá em Jerusalém também não vemos. Mas isso aí é original, né? Isso, não. Ninguém sabe quantos mil anos. sabe, essa cidade super construída, não é? Eles não conservaram. Ainda conservou. Só que, por exemplo, quando os arqueólogos encontraram uma coluna, colocaram para mostrar os sistemas.